Preciso saber bioquímica para ser um bom nutricionista? Gente, eu sou a Amanda Fernandes, sou nutricionista e eu vim aqui conversar com vocês sobre essa questão de como que aquela disciplina lá do começo da graduação pode te ajudar na sua prática clínica. E é muito comum, eu quero começar aqui essa conversa, sim, porque é uma conversa com vocês. E é muito comum acontecer que lá no início da graduação a gente tem a disciplina de bioquímica, pelo menos a maioria das grades curriculares, né, tem a disciplina de química orgânica que pelo menos eu paguei, né, quando eu fiz minha graduação, e eu também tive a disciplina de bioquímica geral, e tinha também lá a bioquímica dos alimentos, um pouco mais específico, mais específico, voltado para alimentos, né? Em relação à bioquímica geral, né, aquela disciplina que tem muitas horas, pelo menos para mim foi assim, eu não sei como foi para você, né, na sua grade curricular, na universidade que você faz, se foi uma disciplina cansativa, chata, com muitos nomes difíceis, com várias rotas metabólicas, com várias vias metabólicas. E, pelo menos na minha visão, era muito comum que os alunos, né, eu vou falar de uma forma geral, se perdessem um pouco nessa questão da disciplina bioquímica. Porque geralmente quem dá essa disciplina não são nutricionistas, geralmente. Porque a disciplina de bioquímica geral, ela é uma disciplina que é toda voltada, é uma disciplina básica geral, né? Que tem para vários cursos da área da saúde. Então, pelo menos eu paguei essa disciplina na época que foram com alguns professores, e esses professores, eles não eram nutricionistas, eles tinham outras formações, que no momento eu nem lembro, mas se eu não me engano, um deles era formado em biologia e o outro em medicina, não recordo, mas tenho certeza que pelo menos um deles era formado em biologia, com certeza. E daí acontece que a gente quer pagar as disciplinas de uma forma geral do nosso curso, em que a gente consiga enxergar como que aquela disciplina ali a gente consegue aplicar na prática do nutricionista, seja em prática para atuar em UANS, atuar em atendimento clínico em hospitais, porque ali no começo da graduação a gente está ali para experimentar, para poder ver o que tem ali, para poder aprender, para saber os campos de atuação. Então é comum que a gente pague as disciplinas já querendo entender como que a gente vai aplicar aquilo na prática. E na disciplina de bioquímica não é diferente, só que geralmente a gente paga disciplinas com professores, a disciplina da bioquímica geral, com professores que não são nutricionistas. Então a gente se perde um pouco nessa visão de como aplicar isso na prática. E a segunda coisa também muito importante é de que, como é uma disciplina já do começo da graduação, então a gente ainda não entende muito bem o que o profissional nutricionista faz por direito, digamos assim, quando a gente começa a pagar as disciplinas mais do meio para o final. Aí é que a gente vai tendo realmente mais propriedade de como que a gente vai atuar. Então a gente ainda está muito imaturo nos estudos, imaturo no bom sentido, tá? Que a gente ainda está ali no começo da graduação, e isso realmente acaba que a gente não consegue enxergar com tanta propriedade o quanto estudar bioquímica é muito importante para a gente atuar, principalmente aqui na área clínica, né, no atendimento clínico, mas não fica só aqui, vai para várias áreas, tá? E a gente já vai com aquela coisa assim, nossa, bioquímica, disciplina do bicho-papão, com professores que são que tem uma abordagem mais difícil, uma linguagem mais difícil, o livro mais difícil. E aí a gente tem lá o famoso livro, o Princípios de Bioquímica de Leninger, né? Que me acompanha até hoje, tá? Já vou adiantando aqui, que é uma das principais referências, né? Que a gente chama de a Bíblia da Bioquímica.
Então a gente já vai com aquela coisa assim, nossa, é uma disciplina muito difícil. Aí os veteranos já avisam, é a disciplina mais difícil que eu já paguei, as provas são muito complicadas. Então a gente já chega na disciplina com todas essas crenças que limitam a gente de querer realmente aprender, de se aprofundar na disciplina, de literalmente se apropriar daquele conhecimento que o professor vai estar passando, né, em relação à bioquímica. E em termos práticos, a palavra bioquímica são duas palavras juntas, né? Bio, que significa vida, e química, que é química. Então, se a gente for traduzir aqui em miúdos, bioquímica significa a química da vida. E a gente que é nutricionista, ou você que ainda é estudante de nutrição, não sei exatamente, a gente trabalha com a química da vida, né? A gente trabalha, pelo menos aqui, voltando agora, vou voltar esse vídeo, essa conversa aqui com vocês, para a bioquímica dentro da área clínica, tá? Mas não fica só aqui, como eu já comentei, ela se aplica a qualquer área que você for atuar. Então, a gente precisa realmente entender o que significa essa bioquímica, a gente realmente precisa dar a devida importância para a bioquímica. Porque se a gente vai atuar com qualquer que seja o seu nicho, e no meu caso, e aqui o método BDN, né, o método Bioquímica Descomplicada da Nutrição, é mais voltado para o atendimento clínico, para o paciente com sobrepeso e obesidade. Então, nada mais do que justo, né, a gente ter a propriedade sobre a bioquímica dessas fisiologias, dessas doenças metabólicas, né? Que a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, ela nunca vem sozinha, vem sempre acompanhada de uma resistência à insulina, pelo menos, pode ser até mesmo uma síndrome metabólica, pode vir acompanhada de uma hipertensão arterial sistêmica, então tem uma perturbação metabólica por trás desse paciente, na verdade dentro dele, né? E para a gente conseguir ter de fato uma segurança na nossa prescrição, no nosso acompanhamento, a gente precisa entender o que é que se passa bioquimicamente nele, né? E a gente vai vendo isso a partir dos sinais e sintomas que ele for relatar, que o seu paciente for relatar. A gente enxerga isso por meio dos exames bioquímicos, não é à toa que o nome bioquímico vem acompanhado dos exames. Então, como que a gente vai ter segurança em entender se a gente passou ali pela bioquímica, pela disciplina bioquímica, passando, estudou só o que tinha só para tirar 7 ali na prova, pelo menos na minha época, tinha que tirar no mínimo 7, que era a nota, né, para poder passar. Não sei como é que tá agora, que eu já ouvi aí que teve algumas mudanças de um tempo para cá. Mas tem gente que sim, acaba estudando para as provas, fazendo os trabalhos para tirar 7. Vai fazer pela prova, pela nota, né? E não necessariamente para aprender, para poder ter propriedade sobre aquela disciplina, ter propriedade sobre bioquímica, para levar isso no seu curso, né, inteiro. E eu tenho certeza que se você ainda é estudante de nutrição e você está aqui assistindo esse vídeo, você vai precisar da bioquímica e muitas outras disciplinas, quiçá todas as disciplinas. E se você já é nutricionista, eu tenho certeza que neste momento, se você está aqui, é porque você está com sede de aprender mais sobre a bioquímica, entender mais sobre a bioquímica, porque acabou sentindo essa necessidade, esse déficit, né, de aprendizagem da bioquímica aplicado à prática clínica, né, ou enfim, aqui se você está aqui com certeza certamente para a prática clínica, né. E quando a gente fala em bioquímica, a gente precisa associar ela à disciplina de fisiologia, porque na graduação a gente vê as disciplinas por módulos, mas à medida que a gente vai avançando na nossa graduação, a gente vai tendo disciplinas, por exemplo, dietoterapia, em que a gente vai juntar bioquímica, juntar fisiologia, juntar embriologia, juntar histologia. Aí, então, a gente sai juntando essas disciplinas mais avançadas, né, no curso, elas vão juntando todas essas disciplinas que são base para poder a gente de fato compreender. E quando a gente fala em bioquímica e fisiologia, tem tudo a ver. A gente vai conseguir enxergar o nosso paciente fisiologicamente e entender o que é que está se passando nele bioquimicamente,
tá certo? Então, a gente realmente precisa estar estudando, nos atualizando e não ter medo da bioquímica. Eu vejo muito esse entrave, né, de alguns estudantes de nutrição, até mesmo de nutricionistas já formados que passam em aulas de pós-graduação comigo, que tem esse entrave de dizer, bioquímica é muito difícil, eu nunca aprendi, não vai ser agora que eu vou aprender. E aí a gente vem aqui para desmistificar isso, para literalmente descomplicar a bioquímica da nutrição, né? Para fazer com que você veja, porque eu tenho certeza que você sabe já da importância que a bioquímica tem para a nossa profissão. Porque a gente está lidando com a química das pessoas, a gente está lidando com o ser humano ali do nosso lado, na nossa frente. Então, a gente está lidando com as dores, com os sinais e sintomas que ele vai te relatar. A gente está lidando com os órgãos, com o sistema cardiovascular, com o sistema linfático, com o sistema nervoso também. Então, todos esses sistemas fisiológicos, a gente enxerga a bioquímica ali por trás. E os exames bioquímicos, como eu já tinha acabado de comentar um pouquinho, não é à toa que recebe esse nome, exames bioquímicos. Então, para a gente conseguir também interpretar os exames bioquímicos, a gente precisa entender bioquimicamente o que é que aquilo significa. Por exemplo, se a glicemia está normal, não significa necessariamente que essa pessoa está com alimentação regulada. A gente precisa enxergar, entender bioquimicamente outros exames de sangue, para que a gente saiba interpretar adequadamente, fazer essa leitura, né, dos exames do nosso paciente, para que a gente realmente consiga aplicar ali um plano alimentar, orientações, conteúdos que sejam voltados para a necessidade do seu paciente e você possa explicar para ele, eu estou passando aqui nessa refeição, tem esse alimento que eles são ricos, eles são fonte de tal vitamina, rica em fibras e aqui em proteínas, por exemplo. E aí vai depender de cada estratégia, né? E eu tô te passando nesse lanche aqui, nessa refeição aqui, esses alimentos, porque eles são essenciais para que a gente consiga controlar esse colesterol aqui, por exemplo. Então, a gente vai precisar do quê? Da carne mais magra e tudo mais. Então, Nutri, a gente precisa realmente entender essa bioquímica para a gente poder passar essa informação, inclusive para o nosso paciente, porque assim ele vai conseguir, nossa, isso aqui então é importante, se isso aqui vai me ajudar a controlar meu colesterol, porque ele está vendo lá no exame dele que o colesterol deu alto, por exemplo. Se ele está vendo ali no exame dele que o colesterol deu alto, e se você explica que aquela sua conduta ali, aquele lanche, aquela fibra, aquela coisa que você colocou no plano alimentar é para ajudar ele a baixar o colesterol, então ele vai entender o porquê daquela sua prescrição nutricional. E aí ele vai enxergar a importância daquilo e vai dizer, nossa, isso aqui é importante para mim, então eu vou aplicar, então eu vou fazer. Então é isso aí, vai gerando a sua autoridade, digamos assim, a sua autoridade mesmo, é essa palavra, não com o sentido de autoritarismo não, mas sua autoridade como nutricionista, como um nutricionista que sabe o que está prescrevendo e explica o porquê das coisas. Então, e tudo do porquê das coisas tem ali a base bioquímica. E não diferente de interpretar os exames laboratoriais, você viu que eu já fui comentando aqui sobre a elaboração de planos alimentares. Então, as estratégias nutricionais, os tipos de alimentos que você for escolher para colocar no plano, os compostos bioativos que você vai priorizar para o seu paciente em cada fase do tratamento, as cores dos alimentos relacionados com quais são as propriedades, né? O que tem por trás daquelas cores, o roxo, o vermelho. Então, quais são os compostos que tem ali por trás? São mais anti-inflamatórios? São mais para ajudar tem algum nutriente, alguma coisa específica que é mais para ajudar na saciedade? Então, a gente vai sempre elaborando planos alimentares conforme as necessidades. E se a gente está falando de elaborar planos alimentares que o seu paciente consiga seguir conforme as necessidades dele, significa que você precisa enxergar
quais são esses itens que ele mais precisa, de entender quais são as prioridades para se trabalhar e fazer com que seu paciente realmente evolua no tratamento. Então, a bioquímica vem para a gente ter toda essa base, todo esse respaldo e também, óbvio, o respaldo científico que tem por trás da bioquímica, né? E tem alguns assuntos polêmicos, né, que volta e meia aparecem na mídia, ou até mesmo em reportagens, em blogs, enfim, em que podem acabar trazendo ali algumas informações que bioquimicamente estão incoerentes. E aí pode sim chegar para você o paciente, mas eu vi isso aqui, que tomar isso com isso de tal hora vai me fazer emagrecer tantos quilos e tal, 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 e aí eu quero usar essa estratégia. Então você precisa entender também o que é que está se passando na mídia, né? A gente, né? Você não, a gente, eu também preciso disso. Entender o que é que está se passando aí na mídia em relação a essas dietas da moda também, nessas fórmulas mágicas que dizem que é mágica e na verdade não são, na mídia, muito para essa questão do emagrecimento e para o tratamento, né, do sobrepeso e da obesidade, e que são ditas como milagrosas, e geralmente o paciente chega porque ele não estudou nutrição, ele está ali consultando com você porque ele precisa de um profissional para guiá-lo. Então você precisa também ter a ciência dessas circunstâncias que vão sempre aparecendo e todas essas dietas da moda, todas essas fórmulas milagrosas, a gente precisa realmente conhecer e saber o que é que tem ali dentro para a gente ter o nosso respaldo bioquímico por trás daquilo. Tem algumas estratégias nutricionais que podem até mesmo ser indicado para algumas pessoas e outras não. Mas por que para umas sim e outras não? O que é que tem de diferente? É porque minha vizinha, por exemplo, né? Digamos, porque minha vizinha está fazendo estratégia X e eu quero fazer também. Mas e aí você consegue enxergar por meio dos sinais e sintomas, por meio dos exames bioquímicos, que para ela aquela dieta X que a vizinha dela está fazendo não vai ser a mais adequada. E aí quando você vai explicar isso, você tem que dizer, se você for por esse caminho aqui, da dieta X que a sua vizinha está fazendo, pode acabar acarretando isso e isso daqui. E sabe o que é o isso e isso daqui? É a bioquímica que tem por trás desses tipos de dietas, por trás de vários suplementos, enfim. Então tem que realmente a gente entender o que é mais adequado para cada pessoa, para que a gente tenha de fato ali uma segurança, que a gente tenha a explicação para dar para o nosso paciente. Porque quando a gente não explica, ele não vai confiar. Então, quando a gente explica, quando a gente mostra literalmente por A mais B, se for por aqui, pode acontecer isso, por conta disso. E como você me relatou que você tem esses tais sinais e sintomas aqui, e aí vai relatar, então a melhor estratégia para você é mais desse lado, porque nesse tipo aqui de abordagem nutricional, a gente pode trabalhar de tal e tal forma. Então, essa explicação que eu falei, isso, tal e tal forma, vai depender de cada pessoa, de cada necessidade, e também para a gente conseguir explicar isso, a gente precisa entender o quê? Da bioquímica. E não por menos quando a gente junta a fisiologia, também quando a gente junta, por exemplo, a teia da nutrição funcional, em que tem lá assimilação, biotransformadores, comunicação, então tem vários órgãos envolvidos naquela teia, é porque enquanto o nosso paciente está falando ali como é a rotina dele, a gente vai conseguindo fazer essas associações da fisiologia dele dentro da teia e a gente vai enxergando bioquimicamente o que é que está acontecendo. Por exemplo, digamos que seja uma paciente sua que sempre tem muita enxaqueca, tá? E aí ela relata que tem muitas dores de cabeça forte, que atrapalha a rotina dela, que faz com que ela não consiga trabalhar muito bem. E aí você começa a investigar. E, por exemplo, vamos citar aqui, digamos que seja uma
uma paciente que já faz atividade física ali 2 a 3 vezes por semana, vai regular, já não tem mais tanto hábito de consumir alimentos industrializados, já está consumindo um pouco mais de frutas e verduras, mas aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça dela ainda, ela diz que é presente e não entende mais o que pode ser. E aí pode ser simplesmente falta de água. Possa ser que ela não esteja ingerindo a quantidade de água suficiente para ela. Então, quando a gente começa a ligar todos esses pontos, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil a gente criar, juntar esse quebra-cabeça, juntar as pecinhas dos sinais e sintomas da evolução, para que a gente consiga realmente enxergar o nosso paciente e fazer com que ele enxergue também todas aquelas evoluções que ele estiver tendo ou as necessidades de ajuste que precisa ser feito para que ele continue evoluindo. Então, tudo isso aí, Nutri, mais uma vez, tem muita bioquímica aí por trás. Assim como na questão da suplementação, eu também percebo que é uma dor, né, do nutricionista de ter insegurança nos tipos de suplementos, nas suplementações. Por quê? Porque a gente está lidando com a bioquímica, a gente está lidando com nutrientes, a gente está lidando com compostos anti-inflamatórios, né, de compostos bioativos, termogênicos. E quando a gente não tem segurança e entender o que cada nutriente, o que cada vitamina, o que cada mineral que você estiver querendo compilar ali para formar um suplemento, por exemplo, se não entende o que é que tem por trás daquilo, você vai ficar inseguro de suplementar ou insegura de suplementar, porque você fica na dúvida, será que é isso aqui mesmo? Será que isso aqui vai funcionar? Será que é isso que o meu paciente está precisando? E pode ser que isso aí venha a ser um calo, literalmente, no seu pé. E esse calo no pé pode ficar ali te perturbando, te aperreando o juízo. E eu digo uma coisa a você para te tranquilizar. A gente nunca vai saber de tudo. A gente nunca vai ter o entendimento 100%, né, de tudo. A gente não sabe de tudo, né? Mas a gente precisa estar em constante aprendizado. A gente precisa estar sempre nos atualizando. A gente precisa sempre ter esse olhar de estudar mais sobre a bioquímica, nos atualizar com artigos sobre bioquímica, sobre o que você vai aplicar ali na sua prática, por exemplo, porque é com isso aí que vai nos dando respaldo para a nossa prática clínica. E eu vou dar aqui algumas dicas, não, eu vou dar aqui conteúdos de onde você pode ir buscar já de cara aí para poder continuar se atualizando, entendendo mais, e também nesses documentos que eu vou dizer aqui para você também tem uma boa base bioquímica ali por trás, que vai com certeza já ser um belo pontapé para você começar. Que são pelas diretrizes brasileiras que nós temos da síndrome metabólica, para o diabetes, para o tratamento sobre peso e obesidade, para doenças cardiovasculares, para as dislipidemias, para tudo a gente tem diretriz. E aí você pode pesquisar essas diretrizes, sempre tem, né, a introdução, dependendo do que for, pode ter ali um campo que é mais voltado para o médico, para o farmacêutico, para o nutricionista, então você vai ali procurando o que for mais indicado ali pra gente estudar e realmente ser algo bem assertivo pra gente conseguir colocar na prática clínica. Mas, doutora, eu vou te dizer uma coisa, as diretrizes são excelentes, eu sempre estudo por elas porque é o que a gente tem, né? E também tá na língua portuguesa, o que facilita, né, para muita gente, de respaldo técnico, é um compilado realmente, e você vai tendo ali base a partir do estudo das diretrizes. Mas eu vou te contar que para você realmente estar atualizado e atualizada, a gente precisa estar sempre pesquisando, lendo, estudando artigos científicos, porque é o que a gente tem de mais atualizado a cada instante, a toda hora, a todo minuto vai sendo ali liberado artigos científicos. É impossível, né, a gente acompanhar tudo, mas é pertinente que a gente sempre faça busca para pesquisar os artigos científicos e as revistas, né, com as melhores qualidades, com o melhor fator de impacto, o melhor qualis, elas são em inglês e os artigos também são em inglês. Então,
Talvez isso seja uma barreira para você ou não. Se você já domina o inglês ou domina a leitura de artigo científico, já vai ser bem tranquilo. Mas se você ainda não tem o hábito de ler artigos, de pegar artigos da língua inglesa, talvez seja ali uma barreira ali inicial para você. Eu não sei aí qual é a sua prática aí com a leitura técnica, né, de artigos científicos. Mas ter esses artigos científicos em mãos ajuda sim você a ter respaldo e estar à frente, né, de outros profissionais, enfim. E você já vai se consolidando, né, você vai tendo ali realmente mais autoridade para falar nas redes sociais, trazer imagens de artigos até de uma forma simplificada, claro, né, se for para o seu paciente, que você mostre ali um respaldo em relação à sua conduta. Isso aí vai ajudando demais a você. E aí tem um jeitinho todo diferenciado de conseguir pesquisar artigo, de ler artigo aí, daria outro vídeo aqui gigante só para falar disso. E então, Nutri, eu queria deixar isso muito claro de verdade para você, de que a gente precisa mesmo estar nos atualizando, estar pesquisando. Não é porque você se formou há um ano que você não precisa mais estudar. E não é porque você já se formou há 10 anos, por exemplo, né, digamos, e você não precisa mais estudar. Não. A todo momento, a todo instante, tem atualizações, tem coisas novas sobre nutrição. E, nossa, sobre nutrição, então, nem se fala. Tem o tempo todo aí aparecendo suplemento novo, compostos novos, fórmulas diferentes, até mesmo alguns alimentos que talvez tenha na minha região que não tenha na sua, que é importante a gente conhecer ainda mais com essa questão de que agora, até o momento, a gente pode, né, fazer atendimentos online, então você pode ser de uma região e atender o paciente de outra região e ter alguns alimentos ali que você ainda não conhece porque não é da sua rotina, né, do seu local onde você mora. Então é importante sim a gente estar nos atualizando, entendendo aí sobre esses alimentos e aí e aqui a gente entra um pouco mais na bioquímica dos alimentos, que aí é outra disciplina, pelo menos foi outra disciplina para mim, foi bem diferente, né, que tem a bioquímica geral, que é mais a questão do ser humano, né, da fisiologia humana. E tem lá a bioquímica dos alimentos para a gente entender o que é que tem dentro de cada alimento. E aí, quando a gente une esses dois universos, aí a gente tem muito mais segurança de prescrever um plano, de prescrever um suplemento, porque a gente sabe que o composto que um polifenol da maçã, que é um dos principais ali, a quercetina, vai atuar como um anti-inflamatório, vai auxiliar o paciente e tal. E a casca tem ali, vai ser fonte de fibras, enfim. Quando você sabe os componentes bioquímicos, né, os componentes dos alimentos, então você vai conseguindo linkar o mecanismo de ação desses compostos para o tratamento nutricional. E o que mais eu vejo hoje é que sim, as pessoas estão buscando ter mais saúde, elas estão buscando ter mais nutrientes para poder ter mais disposição, para poder conseguir fazer as suas atividades. Então, de fato, cada vez mais as pessoas vêm com mais consciência sobre o quanto, na verdade, sobre o quanto a nutrição é importante, até porque a gente precisa se alimentar todos os dias, né? Todo mundo precisa se alimentar todos os dias. Então, a todo instante, a gente vai fazer escolhas alimentares, a gente vai precisar se alimentar. E quando a gente entende qual é a bioquímica que tem por trás daquele alimento e a bioquímica da fisiologia ali, a bioquímica, a fisiologia, enfim, todas aquelas disciplinas básicas do para entender o nosso paciente, isso vai facilitar você linkar as duas coisas, a bioquímica dos alimentos e a bioquímica geral. E além das diretrizes que eu falei, que é um pouco mais prático, né? As diretrizes elas são mais práticas, vai ter mais tabelas, vai ter as recomendações, os níveis de evidência. E aí, para você se aprofundar mais na bioquímica propriamente dito, nós temos alguns livros, né? Tem o do Pamela, Bioquímica da escritora, nossa, eu gosto que não sai. Da Pamela, né? E um dos livros que eu tenho, que pelo fato de eu ter ele o livro mesmo,
comprado, então eu acabo estudando mais por ele, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger. Então eu acabo realmente estudando mais por ele. Inclusive lá tem muitas imagens voltadas para a nutrição. Tem uma parte lá do livro que tem especificamente sobre a obesidade. Então a gente entende bioquimicamente os neurotransmissores, de quais são os hormônios, as alterações metabólicas. Tem associação, ele também explica, né, sobre a questão de alguns exames laboratoriais, não o exame em si, né, que aí já seria um outro livro, mas ele explica sobre a questão da glicemia, da insulina, e isso aí a gente vai conseguindo linkar com os exames bioquímicos. Então, Nutri, eu vou te dando aqui essa dica, esse conteúdo de que busque realmente os livros, as referências que são indicadas para que você possa de fato estudar mais a bioquímica, porque é isso aí que faz toda a nossa base, que faz toda a nossa conduta, e isso vai fazer sim diferença na sua prescrição, na sua segurança em atender, e vai também te diferenciando e elevando o nível da nutrição, né? Então, faz mesmo isso e tira aí da sua cabeça de que bioquímica é muito difícil, que não é para você. É sim, você pode, você é capaz, você se formou, ou você está para se formar, você está fazendo uma graduação. Então você pode sim aprender o que você quiser, o que você tiver vontade. E a bioquímica sim faz diferença, sim, na nossa segurança, na nossa prática clínica aqui, tá bom, Nutri? Então eu te vejo no próximo vídeo. Se você de fato gostou desse vídeo, se você está gostando aqui dos conteúdos do canal, se inscreve aqui no canal e compartilha com pelo menos um amigo ou uma amiga sua que é nutricionista ou estuda com você, que vai também gostar desse conteúdo, tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Até lá!